Graças a Deus. Amém? Nós vamos ler em Efésios, capítulo 2, versículo 1 e depois o versículo 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Senhor, tudo o Senhor já fez. Sua palavra diz: e vos vivificou. Não é questão que o Senhor vai vivificar, já fez. Também temos tão claro: e nos ressuscitou. Não é questão de ainda irmos ou passarmos por uma ressurreição. Já está feito. É coisa que já aconteceu conosco. Dá-nos graça para dar uma olhadinha e ver que algo já foi feito. E estamos caminhando agradecido por poder ver estas coisas. Perdoe nossos pecados. Limpa-nos de qualquer coisa má e enche-nos do Espírito Santo, a vida de Deus no ser humano. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre ressurreição espiritual. As coisas que acontecem espiritualmente é difícil para serem vistas, porque quando elas acontecem de uma maneira natural, todo mundo vê. Mas se é espiritual, você precisa ser espiritual para ver um acontecimento espiritual. Se não for espiritual, não vê, porque ninguém conhece as coisas de Deus, diz São Paulo, senão o Espírito de Deus. Então, nós temos que ter o Espírito de Deus para podermos conhecer as coisas de Deus. Então, tratando-se de uma ressurreição espiritual, nós precisamos ter o Espírito Santo para conhecermos isto, coisas que já aconteceram conosco. E você sabe que já aconteceu. Você sabe que ele já te ressuscitou. Você sabe que ele já te vivificou. Vivificar é tornar, dar vida. E se torna dar vida é porque a pessoa estava morta e ela recebeu vida novamente e vos vivificou. Então é o que São Paulo esclarece aqui aos Efésios 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Não seria aproveitado nada nosso, como não é aproveitado nada de qualquer pessoa que não foi vivificada. Para Deus aproveitar alguma coisa minha aqui na terra, Ele mesmo tem que me vivificar, Ele tem que me mudar, Ele tem que trazer vida a mim, porque eu sou morto, você é uma pessoa morta, precisa desta vivificação. Carecemos da vida de Deus para poder fazer alguma coisa para Deus.
Quando Maria tocou na mão de Isabel, o Joãozinho saltou no ventre de Isabel. Ele foi cheio com o Espírito Santo já no ventre. Foi apenas uma saudação. Mas a questão não era a mão de Maria, mas tinha que ser usada a mão de Maria. Não era a mão de Isabel, mas tinha que se usar a mão de Isabel. Tem que se ver isto. Mas a questão não estava na mão de Maria e nem na mão de Isabel. A questão estava no que estava dentro de Maria e no que estava dentro de Isabel. Dentro de Isabel havia uma criança sendo gerada e já com vários meses sem movimento. E toda mãe sabe, se a criança não movimenta, então praticamente ela está morta. E aquilo havia uma preocupação em Isabel. Esta criança não move. Como pode estar com vida algo dentro de mim? Agora não podia mover, porque tinha que haver uma dinâmica para mover a mecânica. A mecânica, ela não se move sem a dinâmica. O carro precisa da faísca, do combustível e da faísca, para ele poder entrar em combustão e funcionar os pistões e pôr em funcionamento este motor. Mas sem a faísca, que é a dinâmica, nada vai adiantar. Do outro lado você vai ver que não adiantaria nada o carro sem o homem para poder dirigi-lo. Então nós precisamos de enxergar estas coisas, porque o poder de Deus estava dentro de Maria, porque Maria era a casca e o que estava dentro dela era a semente. A semente é a palavra foi feito carne, mas a palavra feito carne não havia nascido ainda. E não havendo nascido, aquela palavra feita carne, ela já tinha poder, porque a palavra é Deus. Mas estava dentro de uma igreja, a Maria, dentro da igreja. Precisava de um nascimento, para que aquela palavra, aquela semente, aquele poder se manifestasse ante os olhos do povo. Agora provou que dentro de Maria havia poder, e que o poder não era de Maria, como o católico pensa, e que ela era uma deusa. Não era como o católico pensa, que ela é mãe de Deus. Teria que ser uma deusa, e ela não é. Ela era apenas uma mulher que comportou o Filho de Deus dentro dela. Ela carregou a semente. Ela não era a semente, ela era a casca. A semente era Cristo, que estava ali dentro. Mas dentro de Isabel estava sendo gerado uma criança que seria o precursor daquela semente. Teria que vir na frente, teria que nascer primeiro. Por isso há uma diferença em meses. Eu me esqueci, não sei se é 3 ou 6, 3 meses parece que é, a diferença entre Jesus e João Batista. Havia uma diferença. E João era o precursor, mas ele estava dentro de Isabel sem movimento. Como movimentar se ele não tinha ainda sentido nenhum movimento do sobrenatural, da dinâmica? Então ele não podia movimentar. Mas quando Maria sentiu de fazer uma visita para Isabel, e ao visitá-la e tocar em sua mão, Isabel sentiu algo, porque a criança saltou dentro dela, e ela foi batizada com o Espírito Santo dentro do ventre da mãe. O motivo então não estava em Isabel, que era muito pura, e nem em Maria, que também era muito pura. Deus só pode vir através de vidas puras. Não tente você trazer Deus com uma vida impura, porque Ele me deu e te deu
3 passos para ele poder nascer em nós: justificação, crer; santificação, limpar e se colocar a um lado para serviço. E o 3º passo é exatamente o enchimento. Aí vem Deus manifestar em atos, nos olhos, na língua, nas mãos, na audição. Deus vai manifestar em cada um de nós. Amém? Entende? É muito simples. Mas o poder estava dentro de Maria. Maria não tinha poder. Era o poder que estava dentro dela. Você não tem poder, é o poder de Deus que está dentro da igreja. A igreja em si não é santa, mas o Espírito Santo, que é santo, está dentro da igreja. E isto faz a igreja santa. Mas sem a presença do Espírito Santo, a igreja também não é santa. Então não tente, não personifique o cristianismo, pensando que através de alguns pulos, alguns gritos, e nem da mulher com cabelo comprido e vestido comprido, que ela pode já manifestar Deus. Tem que ter esta vida que é a dinâmica aí dentro. A mecânica tem que estar perfeito para a dinâmica entrar em ação. Tem que haver uma boa mecânica, que é o físico, para a dinâmica, o Espírito Santo, entrar e pôr em funcionamento este pensamento que era natural para espiritual, esta língua que falava palavras torpes para falar coisa que presta, estas mãos que roubavam para não roubar mais, estes pés que caminhavam para boate e para jogos e tantas coisas mais, caminhar para a igreja e servir a Deus. Tem que haver uma mecânica perfeita. Então a dinâmica entra nessa mecânica e a leva onde Ele quer. Mas se não tiver uma mecânica limpa, a dinâmica, que é o Espírito Santo, não pode operar. Tem que haver uma limpeza primeiro no corpo, para depois o Espírito Santo entrar em cena, porque ele é a dinâmica. E o Espírito Santo não vivifica todo mundo. E vos vivificou. Agora, quem é vivificado? É aquele que é de Deus. Deus não pode vivificar quem não é dele. Aí vem a pessoa que não crê em predestinação e diz: mas aí você está fazendo distinção de pessoas, separação, acepção. Não, quem faz isso é Deus. É Deus quem prega desse jeito. Deus diz que não faz acepção de pessoas, e Ele mesmo escolheu a Jacó e rejeitou Esaú. Ele diz que não faz. Agora, por que Ele não faz acepção de pessoas? Ele não faz acepção de pessoas dele. Se não é dele, não está nem no relatório dele. No dia da chamada, Ele não vai chamar quem não está no livro dele. Por isso, quando vem essas coisas, é tremendo. Quando os selos foram abertos, só escuta a chamada de nome. Não sei se vocês lembram o parágrafo. Não lembra? Só escuta a chamada de nomes. Quem é dele é vivificado pela mensagem. Gente, nós estávamos mortos. A mensagem do 7º anjo nos vivificou. Me diga que é diferente. Você diz: mas foi Cristo. Mas Cristo hoje não trabalha sem a mensagem que cumpre hoje. Cristo não trabalha hoje com a mensagem de ontem. Cristo não te vivifica hoje com a mensagem de ontem. Ele te vivifica hoje com a mensagem de hoje. Porque você está morto hoje e tem que ser vivificado hoje. E tem que ter escrituras que se cumprem hoje, as quais são vida, para poder te vivificar na promessa de hoje, que são promessas vivas. Bom, Maria tomou na mão de Isabel, Joãozinho pulou dentro do ventre. Porventura, minha irmã, meu irmão, você não está precisando só de um toque? Talvez você está morta. O toque de uma pregação. O toque de uma pregação pode fazer a promessa pular dentro de você.
E você dizer, agora sim, agora eu fiquei novo, nova. Algo aconteceu. O que foi que aconteceu? Só um toque da promessa. O que estava dentro de Isabel só podia alegrar com o que estava dentro de Maria. A Isabel podia alegrar com Maria e Maria com Isabel, mas o Joãozinho dentro de Isabel só podia alegrar com a palavra que estava dentro de Maria. Isto é o que alegra o eleito hoje. Igrejas podem alegrar uma com a outra, mas o predestinado só alegra com a semente do dia, quando ela manifesta. Só aquilo faz ele pular. Você verá que essa mensagem da terceira etapa que o profeta pregou, fará gente que nunca pulou pular. Fará isso. Gente que nunca sentiu nada sentir. Gente que nunca chorou chorar. É algo, é um toque. Você precisa sentir, eu preciso sentir esse toque divino para poder ressuscitar. Que está morto em Laodiceia. Todo laodiceano, ele está morto para Deus. Porque cego, nu, infeliz e não sabe. Então é um indivíduo morto. Agora nós estávamos na mesma condição e ele nos vivificou. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele não vivificou sendo nós santinhos, não, é porque morremos por causa do pecado. Ele veio e nos vivificou, perdoando as nossas ofensas e perdoando os nossos pecados. Nos deu uma nova vida. Aleluia. Temos alguma coisa aqui para chegarmos no lugar. E nos ressuscitou. O que eu acho importante aqui, eu não fiz nada. Está tudo escrito aqui. E vos vivificou. Quer dizer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que só aceitar a vivificação. E nos ressuscitou. O que eu fiz? Nada. Ele já fez isso. É uma palavra de 2000 anos atrás, e falando de Deus, uma palavra eterna, que está aqui dizendo para mim e para você que Ele já te vivificou e que Ele já te ressuscitou. Então, o que é isso? É espiritual. Você nunca morreu no físico para Deus te ressuscitar, mas que você morreu, aquela natureza que você servia a Deus, aquela natureza que adorava a Deus, lá no céu, você não lembra disso, mas você não é daqui. Você não lembra. O profeta diz que você não lembra, e nós não lembramos disto, porque nós viemos abaixo do que Deus veio. Deus veio de espírito, a teofania e carne. E nós viemos de espírito, a carne e vamos à teofania. Se já tivéssemos passado pela teofania, nós nunca esqueceríamos. Por isso, quando tomamos o corpo teofânico, nunca vamos esquecer. E é o que o profeta diz: o corpo teofânico é a sua alma. Está aí dentro desse corpo mortal. E é isso que me ressuscita. É isso que me levanta. É isso que te levanta. Já está aí dentro. Não está morto. A alma está viva. É uma natureza agora que serve a Deus. Antes servia ao fumo, antes servia a cachaça, antes servia a mentira, antes servia os jogos. Agora serve a Deus, serve a palavra. Agora um ajuda o outro, um dá a mão para o outro. Ele te vivificou? Ele te vivificou? Ele te ressuscitou? Agora você nunca esteve morto fisicamente, mas você já tem uma promessa, que esta ressurreição espiritual que você passou é o penhor da ressurreição física, que qualquer um de nós podemos ainda passar. Ressurreição física. Primeiro é o espiritual. Você primeiro
é ressuscitado espiritualmente. Você primeiro é vivificado espiritualmente. Como? Estava no mundo e não estou mais servindo o mundo. Estava morto em pecado, agora já não estou mais morto em pecado. Ele me vivificou. Não posso me considerar mais um morto em pecado. Eu era, hoje não sou mais. Você era, hoje não é mais. Porque Ele te deu vida. Ele te vivificou. Quando você estava lá no pecado, você estava morto, morta. Mas Ele vos vivificou. Glória a Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Então, para que temer? Ele nos ressuscitou aonde? Juntamente com Ele. E nos fez assentar em lugares celestiais. Tudo é espiritual, é celestial. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Você nunca viu nada disso. E se você não tiver agora olhos espirituais, você não verá que você já é uma pessoa ressuscitada. Você é uma pessoa ressurreta. Com quem? Com Cristo. Por quê? Porque Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei. Então, mas eu não tinha nem nascido. Quem te falou? Não tinha nascido aqui. Mas o meu corpo já estava no pó desde quando Deus fez isso aqui. E eu já era eterno em Deus. Você já era eterno nele. Mas tinha que vir um dia tomar um corpo de carne do pó para poder vencer a Satanás nesta carne, para depois ir para o corpo teofânico. E depois desse corpo teofânico, como diz o irmão Brana, esse corpo desce e colhe o corpo glorificado, porque a única coisa que tem é uma colher de cinza desse corpo. Mas o que tem aqui dentro é uma alma, que vale mais que o mundo inteiro. Você pega o bilionário, trilionário, seja o que for do mundo, uma alma vale mais do que esse indivíduo, mais do que toda a riqueza que a pessoa possa ter. E Jesus diz que vale mais do que o mundo inteiro, uma alma. E a maioria das vezes somos uns crentes molenga por isso, porque não reconhecemos o que somos, não reconhecemos o que temos, o poder que temos, onde Deus nos pôs, o valor que Deus nos dá. Ninguém te dá valor talvez na sua casa. E Deus diz: você é uma peça caríssima, vale mais que o mundo inteiro. E você olha no espelho e diz: mas eu não valo nada. A hora que você fracassa, você diz: eu não presto. E Deus ainda olha através do sangue e diz: não, eu te paguei um preço caro, você vale mais do que o mundo inteiro. Isso quer dizer: levanta da condição derrotada que você está vivendo, porque eu te comprei por alto preço. Aleluia. E eu tenho que reconhecer isto. Você precisa reconhecer. Irmão Brana diz: quando a igreja reconhecer o que ela é, então se dará o rapto. Eu tenho que reconhecer, é tempo de reconhecer o que eu sou, o que você é. Somos filhos, somos semente e temos poder dentro de nós. Há um poder tremendo dentro de nós, porque é o poder da semente. O que está dentro de nós é a semente chamada Cristo. O ungido está aí dentro e ele tem poder tremendo. Não tem nada que o vence. Ele nunca foi derrotado. Quando Israel perdeu a batalha, Deus venceu. Deus nunca perdeu uma batalha. Quando Israel perdeu é por causa do pecado. E Deus estava ali te advertindo: você perdeu porque me esqueceu. Você perdeu porque afastou de mim. Porque eu estou aqui, sou vencedor. Israel estava em pecado, paga o preço. Todos nós em pecado temos que pagar o preço. É duro pagar o preço. Seria melhor se não tivesse nada para pagar. Mas quando tem algo que pagar, porque fizemos, então tem algo que pagar. E o salário do pecado é a morte. Agora eu não tenho que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Eu pequei, mas quem pagou para mim foi Cristo. Eu não tenho que morrer. Se eu morrer, eu não pago nada. Se você morrer, você não paga nada, nem seus pecados. E eu não tenho que pagar nada,
e eu não tenho nem que morrer para fazer nada. A única coisa que eu tenho que reconhecer é que Jesus morreu e pagou minha dívida. Olha, eu não devo nada. Agora você compra lá e não paga para você ver se não deve. Agora eu não devo nada, porque Cristo pagou a minha dívida, pegou as promissórias, rasgou, queimou, desapareceu com tudo, não encontra lugar algum. O sangue de Cristo é um poder tremendo, porque Ele é a dinâmica, tem um poder tremendo que apagou meus pecados, e como diz o irmão Brana, lançou de volta para a fonte de origem, voltou para Satanás. O diabo, cada vez que um crente renuncia a si mesmo e aceita o sacrifício do Calvário e recebe a dinâmica em si, o diabo engorda mais no inferno, porque todo o pecado que estava na vida desse crente não está mais, volta para a fonte de origem, que é Satanás. Deixa Satanás engordar com o seu pecado por lá. Enquanto nós estivermos no mundo pecando, o diabo está engordando dentro de nós. Mas depois que nós aceitamos o sacrifício de Cristo, todo o meu pecado e o seu pecado é pego pelo sangue de Cristo e jogado no mar do esquecimento e vai lá para a fonte de origem. Mar do esquecimento é porque Deus não lembra mais o que eu fiz, o que você fez. E Deus nunca mais lança no meu rosto o que eu fiz, o que eu fui no passado. Por isso todo o meu presente tem que estar limpo diante de Deus. Depois que você aceita essa mensagem e crê no sangue de Cristo, ninguém crê mais no sangue de Jesus Cristo que nós. Esse sangue apaga e você dá valor. Ele apaga, você diz: Senhor, não fiz nada, então, mas eu te comprei. E já está pago. O que eu tenho que fazer? Nada. O que o senhor quer que eu faça? Eu tenho que orar bastante? Não, não tenho que fazer nada. E ler, senhor? Também não. E vir à igreja? Também não. E pôr roupa comprida? Também não. E deixar o cabelo crescer? Também não. Você não tem que fazer nada disso, porque eu fiz de graça, eu te salvei de graça. Por que você faz isso? Por que você deixa o cabelo crescer e põe vestido comprido? Por quê? Só para ser grato, grata a Deus. Por que deixa das coisas erradas? Por que para de fazer as coisas erradas? Por que vem à igreja? Por que dizima? Por que oferta? Para ir para o céu? Não, o céu foi dado de graça. Ninguém vai chegar e dizer: Senhor, eu dei um dízimo lá, o senhor nem sabe, o pastor alegou quando eu levei aquele dízimo, aquele checão lá, ele ficou alegre. O senhor precisa de ver, foi uma bênção. Diz: aqui não tem lugar para você, porque eu nunca te vendi nada. O que eu fiz foi de graça para você. O que você fez lá na terra foi só em agradecimento ao que eu fiz de graça para você. E eu fiz de graça para você, e eu queria que você tivesse também algo de graça para fazer para o seu pastor, para fazer para a sua igreja, para fazer para o seu irmão. Glória, eu fiz de graça para você. Ninguém compra Deus e nenhum irmão deve comprar o outro. Sabe por quê? Eu estou satisfeito, é porque eu recebi tudo de graça. Mas sabe por que você fica satisfeito? É porque faz alguém se alegrar, alguém sentir perdoado, perdoada. Deus se alegra. Não é só eu que me alegro com o meu perdão. Oh, Deus, muito obrigado que o Senhor me perdoou. Ele diz: não precisa nem agradecer. Eu estou alegre também porque você me aceitou, você me recebeu. Só de receber é o suficiente, meu irmão. Alguém diz: você agora vai fazer o quê? Eu não tenho que fazer nada. Você vai criar um monte de crente pateta. Diz: não, essa turma de crente que é revelado, que tem a dinâmica dentro deles, são agradecidos. Tudo que eles fazem, por que você está fazendo para ir para o céu? Não, para o céu, de graça. Para ir para o céu, peguei uma carona com Jesus Cristo e acabou, filho. Vou mesmo. Eu peguei e eu vou embora, de graça, não tem que pagar nada. Ele não me cobra nada. Interessante que para eu ir para o céu, eu não preciso nem pagar dízimo.
Isso é bom, irmão. Para ir para o céu não precisa nem pagar dízimo, porque é de graça. Com 10% vai comprar céu? Larga de ser infeliz. Então, o que eu faço? Mas por que você dá 10% para a igreja? Por que você faz isso? Eu sou grato. Sabe, eu estou agradecido porque ele tirou o cigarro de mim, tirou a cachaça de mim, tirou a mulherada de mim, tirou a roupa errada de mim, tirou de mim. Então eu sou alegre, estou satisfeito, eu faço alguma coisa para alguém, porque para ele eu não preciso fazer, porque ele me deu de graça, não tem que fazer nada. Tem um indivíduo que te dá uma roupa, tem alguém que te dá uma roupa e quer ver se você vai pôr. Você já deu, cala a boca. Dá um sapato, quer ver se vai pôr. Se não pôr, já cria um beição. Não vou levar mais nada para ninguém usa o que eu dou. Então você não deu. Jesus deu, e acabou, aquilo é meu. O que eu faço com isso? Faz o que você quiser. Já é seu. A salvação é sua. Faz o que você quiser com ela. Então, é minha? Então agora é poli-la. É polir mais essa salvação, é polir, é de graça, não tem que fazer nada, que coisa boa, e é assim que se vê o espiritual. Eu ressuscitei já, mas você vai morrer um dia, eu já tenho o penhor daquela ressurreição física, já tenho o penhor. Quando eu ressuscito espiritualmente aqui, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Eu já tenho o penhor de que se eu morrer, a ressurreição física é minha, e acabou, já está compro e pago. Não tem que fazer mais nada, a minha ressurreição está garantida, não tem que fazer nada. Aleluia. Quando eu vejo essas coisas, eu me alegro, eu gosto muito, que o meu tempo não vai, né, irmão? 10 minutos, agora que eu fui olhar, filho, Jesus Cristo, tem dó de mim. 131 ao nascer do sol. Agora, potencialmente, você já está ressuscitado. Você tem ressuscitado quando recebe o Espírito Santo em você. Nenhum crente santificado tem ressurreição nele, não. Nenhum crente santificado já foi ressuscitado, não. Você já foi ressuscitado quando recebe o Espírito Santo em você. E o Espírito Santo não é língua estranha, não. O Espírito Santo não é dom de pregar, porque eu prego, eu falo bastante, eu tenho o Espírito Santo. Isso não é Espírito Santo, não. Isso é dom. Língua é dom, pregação é dom, sabedoria é dom, cura divina é dom. Não é isso, não. O Espírito Santo é a palavra do dia materializada em mim e em você, encarnada em você. É isso que é Espírito Santo. O povo não entende. O outro falou em língua estranha, tem o Espírito Santo, e engana qualquer um. O diabo fala língua também. O diabo fala língua estranha e escreve em língua. O diabo escreve numa língua estranha. O irmão Brana viu isso, porque ele tinha que pregar entre feiticeiros, entre tanta gente, e feiticeiro fazendo toda coisa errada contra ele. Ele chegou ao ponto de ver tudo isso, que um lápis levantava e escrevia na feitiçaria. O que é isso? Você está pensando que língua estranha é o Espírito Santo? É o diabo te enganando. Você pensa porque eu sou pregador que eu tenho o Espírito Santo? É o diabo enganando. Você pensa porque eu oro pelos enfermos, mas foram todos curados, eu tenho o Espírito Santo? É o diabo enganando. Eu tenho o dom, e o dom é dado sem arrependimento. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu curei os enfermos, eu expulsei demônio em teu nome. Mateus 7, verso 19 em diante. Apartai-vos de mim. Então não tinha o Espírito Santo. Esse pregador não tem o Espírito Santo. Esse expulsador de demônio não tem o Espírito Santo. Jesus diz: apartai-vos de mim. Quem tem o Espírito Santo, ele diz: eu jamais lançarei fora. Todo que o Pai me dá virá a mim. O Pai é o Espírito Santo. Virá a mim, minha é a palavra. E aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora.
Aleluia. Mas como isso é tremendo, ressurreição espiritual. Já fomos ressuscitados, estamos assentados em lugares celestiais. Vocês estão entendendo que essa é a espiritual ainda? Está entendendo? Depois dessa tem a física. Mas a espiritual já está dizendo para você que a física está garantida. A ressurreição física está garantida quando você ressuscitou juntamente com Ele. Amém. Amém? Nesse momento, você é ressuscitado. Quando você recebe o Espírito Santo, o profeta diz, nesse momento, você é ressuscitado. Seu corpo, nesse instante, é potencialmente ressuscitado. O seu corpo, nesse instante, está falando do corpo agora. Seu corpo, nesse instante, já é potencialmente ressuscitado. Isto quer dizer, se eu morrer, esse corpo vai levantar mesmo. Vai por quê? Porque eu já recebi a vivificação espiritual. Colossenses capítulo 3, verso 1. Deixa eu ler para vocês. Eu tenho mais coisa aqui. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Quando você vê nós muito preocupados só com a matéria, falta da ressurreição espiritual. Falta dessa ressurreição. Quando você ressuscita com Cristo, você busca as coisas que são de cima. É Paulo que está falando, e Paulo fala a verdade. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Quando você nasce aqui da terra, quando você recebe algo aqui da terra, você tem que ir no São José da esquina, no São José do boteco, lá no São José da farmácia, e você tem que ir na casa fulana, na casa beltrana, comprar as coisas para a matéria. Mas quando você ressuscita espiritualmente, porque Deus te perdoou, te limpou e te tirou acima da condição do mundo, Deus te assentou em lugares celestiais com Ele. Você acha que isso é pouca coisa? Onde você está sentado? Em lugares celestiais, os outros não te vê. O diabo te procura aqui embaixo e não te acha mais no botequim. O diabo não te acha mais na roupa curta e apertada. Enquanto o diabo estiver te achando nesse vestidinho apertado, você ainda não recebeu o Espírito Santo e ainda não assentou em lugar celestial. O diabo está te achando no vestidinho apertado, no salto alto, no cabelinho cortado, e tirando a sobrancelha. E o diabo está te achando ainda. Mas o dia que você ressuscita com Ele e esconde com Ele em lugares celestiais, o diabo te procura e não acha, porque você está em outro lugar. E o lugar do diabo te procurar é aqui embaixo. Ele te procura nos botequins dele, nos vestidos dele, nos sapatos altos dele, na mulherada dele, nas novelas dele, nas pornografias dele, em seus jornais, em suas revistas. É onde o diabo procura. E se ele não te acha mais ali, ele diz, mas onde está o fulano que sempre lia esse jornal e gostava da minha primeira página? É o diabo. Onde está aquele indivíduo que sempre passava naquela banca e me comprava? Eu estava naquela mulher lá, naquela fotografia, e ele me comprava, levava para casa e deleitava. Onde está esse indivíduo? O diabo procura. Não está mais, foi perdoado, foi redimido, está sentado em lugares celestiais. O diabo procura e diz, onde está aquela mulher que sempre comprava esse salto 10, 12? Aonde está ela? Eu não estou achando. Onde está esta mulher que sempre ia na cabeleireira e dava uma acertadinha no cabelo? Onde está esta mulher que sempre, mesmo em casa, ela tirava a sobrancelha? Onde está esta mulher que sempre pintava as unhas? Eu sempre via ela com meu esmalte pintando as unhas. Onde está ela? Ela foi perdoada, está sentada em lugares celestiais. Por isso, enquanto você estiver com esse vestidinho curto e apertado, você está no lugar que o diabo gosta, fazendo culto a Satanás. Com esse cabelinho cortado seu, está fazendo culto a Satanás. Com esse salto alto seu, está fazendo culto a Satanás. Isaías 3 ou 6, parece. Procura lá que você acha. É isso. O outro já passou para 7. Olha lá que eu já vou até parar de falar aqui. Ô Baiano, só que tem tanta coisa boa aqui, Baiano, que não dá para mim falar também. Porém, quando recebe a dinâmica, você é vivificado do mortal ao imortal.
A dinâmica é o Espírito Santo. Quando recebe, você é vivificado do mortal ao imortal, das roupas sumárias à roupa decente, da vida imoral à vida, da vida imoral à vida moral, da vida indecente à vida decente, da vida de infidelidade à vida fiel. Você é ressuscitado, você é vivificado do mortal ao imortal, e isto faz com que o corpo completo se sujeite à palavra. Por quê? Porque aí dentro de você está a palavra. O corpo completo, ele sujeita a palavra, o fará portar-se diferente. Você atuará e viverá diferente, e o fará completamente diferente. Eu tenho mais coisas aqui que eu poderia falar, que eu queria entrar novamente quando ele saiu do trono. Eu queria entrar para te dar mais um pouquinho, mas não vai dar. Tem alguma coisa aqui que seria muito bom. E tudo é do espiritual, para depois vir uma manifestação física. Primeiro ele te ressuscitou e vivificou no espiritual, para depois, se você morrer, precisar da ressurreição, ela já está garantida. Quem não foi vivificado aqui no espiritual, morre e não tem garantia de ressurreição não, meu irmão. Tem garantia não, ele já nos vivificou. Que segurança tem o verdadeiro crente que já foi vivificado, que já foi ressuscitado, que já está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, e que o diabo procura nós aqui embaixo e não acha mais. Nós já desaparecemos daqui de baixo. Você que não sabe, o diabo te procura nas coisas dele. Servir a Deus não é coisa do diabo. Vida santa não é coisa do diabo, vida pura não é coisa do diabo. Se você tiver alguma impureza, o diabo te pega ali, porque é o que ele gosta. Mas se você quer servir a Deus integralmente, não é falar, eu vou servir a Deus parcialmente, não. Corpo, espírito e alma, tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Muito obrigado, Pai, por mais este momento que pudemos deleitar na sua palavra. Continue alimentando essa igreja e fortalecendo o espírito, o corpo, a alma de cada irmão, de cada irmã, para eles poderem saber que já está garantido. Potencialmente nós já temos tudo pago, Senhor, já está tudo pago, e no corpo já foi pago, no espírito já foi pago, e se nós morrermos já foi pago até a ressurreição, Pai. Aqui nós precisamos pagar caixão, mas tem uma coisa, o Senhor já pagou tudo para nós ressuscitar. Aleluia, isso nós temos certeza, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aceita a nossa gratidão por estas bênçãos. Amém, Senhor, amém.